Oi, gente, contar uma coisa aqui pra vocês que aconteceu há 24 anos. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos no ano 2000 e já estava no ano 2001. Eu trabalhava para uma empresa de real estate, que é crédito imobiliário, e a minha chefe, ela era judia e sabia que eu era judia e que eu era adventista. Nesse momento eu estava indo para a igreja brasileira e eu era ensinada a escatologia dentro da igreja adventista de acordo com os ensinos de Ellen White, que deveriam simplesmente dar certo, pode dizer, com o que a Bíblia ensina, né? Nunca do outro jeito, nunca fazendo com que os ensinos delas fossem confrontados com a verdade que a Bíblia ensina. Mas, movida pelos ensinamentos que eu aprendi crescendo, eu contei para essa minha chefe um dia que os Estados Unidos, eles iriam um dia sancionar uma lei para perseguir todos os adventistas. Ela sabia que eu era adventista, que eu era judia, e ela ficou meio sem entender e falou assim, mas como assim? Os Estados Unidos vão perseguir os adventistas? Por quê? Eu falei, por causa do sábado. Como assim? Ué, a gente guarda o sábado. E ela nunca entendeu o que é essa história de guardar o sábado. Ela nem puxava muito conversa com relação a isso. E eu achava que era porque ela, como judia, ela não guardava o sábado tão bem quanto os adventistas. Mas essa pergunta dela sobre como assim? Como assim os Estados Unidos vão perseguir a igreja adventista? E quando eu falei por causa do sábado, ela falou, mas olha, não faz sentido. Porque quantos membros existem na igreja adventista no mundo? Isso era ano 2001, eu não lembro. E ela falou assim, olha, nós, judeus, somos o povo do sábado e muito mais números que vocês, ou que a igreja adventista, e nunca escutamos falar sobre isso, que a gente vai ser perseguido por causa de um dia. Isso não faz sentido. E foi aí que começou a surgir as primeiras perguntas, as primeiras lacunas com relação ao sábado, que antes eu tinha perguntas com relação a outras coisas, e Ellen White, mas o sábado para mim, ele era sagrado, eu ia ser salva, porque eu era salva, porque eu guardava o sábado, se eu parasse de guardar o sábado, porque eu era salva, porque eu guardava o sábado, se eu parasse de guardar o sábado, eu ia perder minha salvação, e eu só ia pro céu se eu guardasse o sábado, até porque vai ter uma viagem de 7 dias para todo mundo ter a oportunidade de guardar o sábado na viagem pro céu, porque no céu não entra ninguém que não guardou o sábado. Coitado do ladrão lá na cruz. Bom, mas ele podia ser judeu, de repente ele podia ter guardado o sábado, não se sabe, né? Mas o certo é que a Bíblia, ela não ensina isso. Nós nunca vamos ser perseguidos por causa de um dia. Portanto, o decreto dominical não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Vocês que estão indo aí para o YouTube contar histórias sobre o decreto dominical, vai chegar agora, porque o Trump é o líder dos Estados Unidos. Ele é católico. Não, ele não é nada. A esposa dele é católica. E uma cristã muito fervorosa. E o Papa, bom, agora, eu ainda não olhei as notícias, mas ele está numa situação muito difícil e de repente a gente está há alguns dias, de um novo Papa assumir o Vaticano. Aí o povo da igreja adventista entra em parafuso, porque já faz 355 mil anos que eles vêm para o YouTube contar que vai ser agora. Vai agora que vai sair. Agora sim, né? Gente, lê a Bíblia. Para de contar história de carochinha com relação ao domingo, ao decreto dominical, tá? Não é por causa de um dia, é por causa do Senhor de todos os dias. É por causa de Jesus, jamais por causa do sábado. Lê a Bíblia. Começa em Colossenses, vai para Efésios, Gálatas e liga para mim.
manda um e-mail para mim, debbiebuffoni@gmail.com. Beijo para todos.